Nós temos uma palavra e qual que é o tema do boletim? Compartilhar. Nós estamos numa semana de Thanksgiving, uma semana de gratidão. Nessa semana, nesse país, o país para. É muito bonito, é muito lindo ver o que acontece nessa semana. Todos param, é feriado. Nós que trabalhamos com construção até sofremos, porque o Home Depot não abre. Ele não abre, daí está fechado. Quer comprar alguma coisa? Não tem Home Depot. Posso sofrer ou pode ser um livramento, porque daí a gente está economizando. Mas para tudo mesmo, as pessoas se reúnem. O prato particular, peculiar dessa época, qual que é? Peru. Tem pessoas que gostam do peru, tem pessoas que não gostam do peru, mas esse é o prato. As famílias fazem, cada uma faz um prato e levam, se reúnem e compartilham o peru, compartilham o pernil, compartilham o ham, compartilham o que tem com o objetivo de quê? De dar graças, de dar graças. E eu falei, nossa, é fantástico. Essa semana é fantástica. Onde se para num dia para poder agradecer e uma nação, a mais poderosa nação do mundo, pausa para agradecer. E nós sabemos que tem uma história por trás disso, que essa história foi lá no ano de 1621, peregrinos ingleses que estiveram por aqui, depois de um tempo de um frio muito intenso, um inverno muito intenso, eles conseguiram sobreviver a esse inverno graças à ajuda de uns índios nativos daqui. E um governador de um estado aqui americano, naquele período que acompanhou o que aconteceu, estabeleceu esse dia para dar graça. Esse dia já foi para quinta, segunda quinta do mês, terceira quinta do mês, não importa. O que importa é o real sentido que está por trás. Pelo grande livramento que eles receberam, eles optaram por pausar para agradecer a Deus pelo livramento. Deus usou pessoas, circunstâncias, situações, mas Deus deu a eles um grande livramento, e com esse grande livramento eles puderam ter essa colheita e eles pausaram, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado porque o Senhor nos livrou da morte. Obrigado que, além de nos livrar da morte, o Senhor nos deu provisão, o Senhor nos deu alimento. E nessa festa, assim, comecei a pensar sobre essa festa e falei, tem muita coisa parecida com tudo aquilo que a gente vive, com tudo aquilo que a palavra nos ensina a viver. E eu comparei ela com 3 festas. Eu comparei a festa do Thanksgiving, a festa da Páscoa e a ceia do Senhor. Eu vou falar sobre esses 3 temas. A nossa ênfase realmente vai ser a ceia do Senhor. Mas eu quero tratar de alguns pontos que essas 3 comemorações têm em comum, que é a gratidão, que é o reconhecimento. Mas por trás dessa gratidão, o que mais eu pude ver nessas 3 festas é o compartilhar. Que aquele que de graça recebeu, de graça ele dá. Aquele que recebe alguma coisa de graça e tem para dar para alguém e não dá, ele se torna egoísta. Ele se torna selfish. Ele passa a ser aquela pessoa que pensa somente na sua própria necessidade. E o Evangelho ele vem sempre nos confrontando, nos tirando daquele lugar de suprir somente a nossa necessidade. Porque o Senhor Jesus abriu mão da glória dele para que a igreja tivesse vida e que cada servo do Senhor que aceitou o plano de salvação viesse abrir mão da glória, da sua própria glória, para que outros tivessem vida. Então nós não podemos reter o que de graça nós recebemos. E muitas vezes eu retenho. Porque eu quero para mim. Farinha pouca, qual que é a expressão lá no Brasil? Meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas eu comecei a analisar essa festa e falei, meu Deus, é lindo isso. Eu creio que todo mundo aqui ou convidou alguém ou foi para a casa de alguém comer. Ninguém ficou só. Ninguém ficou só. Todo mundo partilhou o que tinha. Poxa, mas tem só um peru, tem 30 pessoas, não tem problema. Cada um come um pedaço, o pescoço. E aí vai. O importante é que cada um venha comer. O importante é que todos fiquem juntos. O importante é que, como igreja, o corpo fique junto e todos venham poder suprir uma necessidade do outro. E foi lindo, foi isso que aconteceu.
e a gente pôde ver. Eu tenho um versículo base, e esse versículo base que está aqui é o que está dentro do contexto da ceia. É Paulo falando aos Coríntios, ele falou assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Até Paulo estava falando assim: o que eu recebi, eu estou entregando. Eu não estou dando nada que eu criei. Tudo aquilo que eu já sabia, eu abri mão pelo novo que eu recebi do Senhor. E eu, como igreja e como pessoa, às vezes tenho dificuldade de abrir mão de alguma coisa que eu creio que sei por causa do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele sabia por conta do reino que ele entendeu, que ele concebeu e que ele passou a viver com intensidade. Então nós, como igreja, queridos, nesse momento de gratidão, o que a gente mais precisa aprender é que a atitude de gratidão, ela faz com que eu passe a dar também. Porque uma igreja viva é uma igreja que recebe e que dá. Que recebe e que dá. Que o foco está acima da restauração individual, pessoal, familiar e financeira. O foco está em receber, sem importar qual é a minha circunstância, que eu sei que o Senhor que vai tomar conta de mim, porque Ele é meu Jeová Jireh, e aquilo que eu já recebi, eu tenho a capacidade de dar para o meu irmão, para que meu irmão também passe a ter vida. Então, essa semana tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo, não foi criado, mas quem tocou o coração deles quando criaram isso aí, não foi criado por Deus, mas quem tocou foi o próprio Espírito Santo de Deus, esse reconhecimento. Nós temos que reconhecer que todos os nossos sucessos vêm do Senhor. Porque, mas eu fiz com a minha capacidade. Quem deu sua capacidade, coração? Quem deu sua capacidade? Foi Deus. Quem deu o fôlego de vida? Foi Deus. Quem deu a oportunidade? Foi Deus. Então, Ele é o dono de todas as coisas. E quando eu entendo que eu sou dele, eu não tenho dificuldade em colocar de fora, de lado, aquilo que eu penso que sei. É a aplicação clara do Filipenses 2, 5, 8, que eu falo sempre. Tendo em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão da glória. Então, começo já com amor no começo assim, da palavra, para que a gente venha lembrar que a gente tem que se esvaziar e deixar que o Senhor venha reinar nas nossas vidas, porque aí a gente vai entender realmente o que é ação de graças. Ação de graças não é somente muito obrigado, tem uma ação. Muito obrigado, Senhor, pela provisão. Então, o que eu tenho aqui eu vou compartilhar com o Glauco, com a Luciana, com quem for. Amém? Vou mandar um pouquinho. Na Bíblia tem algumas festas estabelecidas por estatuto perpétuo. O exemplo, a festa de Pentecostes. Está no boletim de vocês aí. Comemora a concessão da lei no Monte Sinai. E também o dia dos primeiros frutos da colheita de trigo. A festa dos tabernáculos. Comemora os 40 anos da peregrinação no deserto. Cada uma dessas festas rememoram, se lembram um evento e se lembram um momento, se lembram um grande livramento. E eles estabeleceram essas festas. Mas eu quero falar um pouco da Páscoa, para depois nós irmos para a ceia. O que a Páscoa, o Passover, celebra? Quando a gente fala de Páscoa, a primeira coisa que vem na cabeça, o que é? É o coelho, é o ovo de Páscoa. Hoje em dia, esse é o mundo que nós vivemos. A primeira coisa que, quando fala de Páscoa para mim, eu já imagino um ovo de chocolate. Porque eu gosto de ovo de Páscoa depois de uns 15, 20 dias, sabe? Quando já esqueceu, daí achei um pedaço de ovo. Eu sou chocolatra, né? Então, mas a gente fala de Páscoa, a gente lembra disso. Mas assim como a Páscoa, a própria festa de Pentecostes, o Tabernáculos, muitas dessas festas perderam o sentido real e passaram a ser comemoradas de forma comercial. Mas a Páscoa fala de um grande livramento. A Páscoa é uma das principais festas do Antigo Testamento, o Passover, e foi estabelecido por estatuto perpétuo que todos os anos, todos os judeus tenham que descer para Jerusalém, peregrinar para lá, para quê? Para a comemoração da Páscoa, e tinha todo um ritual. O que aconteceu na Páscoa? Um grande livramento, depois de 400 anos de escravidão no Egito, depois de todas as pragas, na 10ª praga, o povo foi liberto. Não só foram libertos do Egito, como também saíram com despojos. O povo falou, pelo amor de Deus, sai daqui,
Leva o que que você está querendo. Leva também, mas some daqui que a gente não quer mais desgraça aqui. A gente não quer. Faraó libertou o povo foi, começou a trilhar a sua vida e foi um grande livramento. Sabemos que depois disso, o que aconteceu? Tiveram outras perseguições. Mas no dia da Páscoa, o que o Senhor trouxe para Moisés, que Moisés falou para o povo, foi o seguinte: mate um animal, cordeiro de 1 ano, passe nos umbrais da porta o sangue desse animal, junte toda a sua família. Se tiver uma família pequena, congreguem juntos, chamem ele para estar. O animal deve ser comido por inteiro e ninguém pode ficar de fora. Então o Senhor estabeleceu uma forma de livramento, já fazendo a alusão ao Cordeiro que viria, ao Cordeiro Santo de Deus, ao Senhor Jesus, e já tratando um princípio de unidade. Falou: traga o seu vizinho de família pequena, compartilhe do animal com ele. Não deixe que ninguém fique só, e que todas as casas estejam cobertas pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. E a gente sabe que isso foi profético, que já estava sendo feita uma alusão à morte do Senhor Jesus Cristo. Que através desse sangue, hoje nós estamos aqui, hoje nós somos livres, os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, nós temos liberdade, nós somos tabernáculo do Altíssimo, tudo por isso que foi profetizado lá atrás. Essa alusão aconteceu lá atrás, mas o que eu quero tratar é do ponto da comunhão, onde eles se juntaram para estar junto, em submissão ao que foi estabelecido. A Bíblia não tem um relato específico, mas eu creio que algum teimosinho fala: esse Moisés aí está doido, não vou fazer nada. Não vai. O que pode ter acontecido com ele? Quem não estava com um sangue pelos umbrais da porta, perdeu o primogênito. Assim aconteceu com os egípcios, porque não aconteceria com aquele que não obedeceu. Então o Senhor estabelece métodos para que o seu povo venha a ser completamente livre. Hoje nós estamos aqui debaixo do sangue de Cristo. Esse sangue nos cobre, nos cobriu, nos livrou e vai sempre nos livrar desde que nós estejamos debaixo do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vimos a comunhão no Thanksgiving, a comunhão que aconteceu na Páscoa através da obediência, e o que eu quero falar hoje é da ceia do Senhor. A gente já está aqui embaixo. Que está em 1 Coríntios 11, 34. 11, 17. Nós temos costume, nós não temos uma data fixa para a ceia aqui na igreja. Mas nós temos o costume de pregar uma palavra normal e depois pegar e ministrar-nos a ceia. E o Senhor me incomodou para que eu pudesse estar ministrando a ceia logo de cara. Então, a ceia do Senhor também é uma festa estabelecida. A ceia do Senhor relembra o que aconteceu na Páscoa. A ceia do Senhor relembra o grande livramento, relembra a última ceia de Jesus com seus discípulos. E aqui Paulo está ministrando para os coríntios e ensinando para eles como deve ser comemorado a ceia. Não só isso, ele está trazendo uma séria correção de rota por aquilo que estava acontecendo ali em Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber?
ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Quero lhes dizer, o que lhes dizer? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo começa a ministração da ceia do Senhor trazendo uma dura exortação aos coríntios. Uma dura exortação aos coríntios. A gente sabe que a ceia naquela época não era igual a essa que nós temos aqui, que nós temos o elemento suco, ou igreja que celebra com vinho, suco de vinho de uva representando o sangue, o pão representando o corpo, mas eles faziam uma festa como a gente faz a nossa festa de Thanksgiving. Cada um trazia uma comida. Só que entre eles existiam povos ricos, povos necessitados, uns que tinham comida de muita qualidade, outros tinham comida de baixa qualidade, outros não tinham comida nenhuma. E eles não estavam compartilhando aquilo que eles tinham. Eles chegavam na festa, um não esperava pelo outro. Eu trouxe o peru, a Luciana chegou atrasada, como que ela trouxe depois. Mais ou menos assim. E eles se embriagavam, eles bebiam, eles não discerniam exatamente que aquela festa era uma festa espiritual e que ali estava chegando, que os irmãos eram o corpo de Cristo e que todos estavam debaixo da aliança do sangue de Jesus, de uma nova aliança. Então eles viviam como no passado. E Paulo chega para o quê? Para exortar, fala, as reuniões que vocês fazem, apesar da fartura que vocês têm, não está agradando ao Senhor. Devia eu elogiar a vocês por vocês estarem fazendo isso? Certamente que não. Por mais que vocês estiverem se reunindo em nome de Cristo ou para fazer uma ceia do Senhor, não está parecendo que o que vocês estão fazendo está agradando a presença do Senhor. Vocês estão vivendo de uma forma igualzinho no passado. Cada um pensando somente em si. E esse não é o conceito real da festa. Hoje, quando nós partilhamos o pão e o vinho, nós temos um tempo de que a gente entende que a ceia é comunhão entre eu e meu irmão, e a ceia é a minha comunhão com Deus. Da mesma forma era naquela época. E Paulo está trazendo uma correção séria para eles. Muito séria. Porque estava desagradando completamente. E lá no final desse capítulo a gente vai ver qual seria a punição daqueles que não estivessem submetendo exatamente à vontade do Senhor. No versículo 23 entra aquele versículo que é o nosso, que está no versículo base dessa palavra. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e 24, e tendo dado graças, partiu-o, e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E o ponto 1, é parte daquilo que eu já falei, que está aí para a gente preencher, é compartilhem o que receberam. Vamos preencher aí. Jesus abriu mão para compartilhar a vida que ele tinha. Paulo se entregou, entendendo o verdadeiro propósito da sua vida, e abriu mão para compartilhar aquela nova revelação que ele havia recebido. Nós recebemos muitas revelações, nós recebemos muitas direções do Senhor, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de abrir mão para conseguir passar essas revelações para frente. Ponto 2, deem graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ninguém pode dar graça se não tiver recebido nada. Você já viu alguém agradecido? Estou muito agradecido, porque é por nada. Estou muito agradecido por nada. Só o irônico que vai fazer isso. Né? Não, você está dando graça por quê? Não, porque eu estou passando por dificuldade, porque eu perdi tal coisa. Se a gente tiver os olhos bons, a gente vai conseguir dar graça até no momento da dificuldade. Mas é aquele que já recebeu a semente do Evangelho da Paz. Mas, contrário a isso, eu não tenho como ser agradecido se eu não recebi nada. Se eu não recebi nada. Então, aquele que já recebeu essa vida, nós somos gratos eternamente, ainda que o Senhor não faça mais nada para as nossas vidas. Os meus olhos têm que ser abertos de uma forma que eu tenho que ser grato eternamente. Porque eu estava morto e hoje eu estou vivo. Eu posso passar por dificuldade.
Os mártires em Cristo hoje morrem sendo gratos. Sendo gratos. Às vezes permitem que um familiar seja morto sendo gratos, porque eles sabem da vida eterna. Então nós, como igreja, precisamos de um colírio muito bom e conseguir levantar a cabeça e enxergar que existe um propósito muito maior do que minha própria vida pessoal, minha própria vida americana, minha vida brasileira. Então, e aquilo que eu já recebi, eu vou ser grato. A murmuração não faz parte, não pode fazer parte do nosso linguajar. Ah, mas você como? Eu estou passando por dificuldade, não posso falar. Não, você pode falar. Diagnóstico, a gente dá diagnóstico. Cheguei aqui hoje, não estava me sentindo muito bem. Fui ali atrás com os irmãos. Falei, olha, estou com dor de cabeça. Eles oraram por mim. A gente está trazendo o diagnóstico e crendo, já crendo no poder de Deus. Vamos orar e vamos ver. Mas o crente de boca calada, ou o crente murmurão, ou o crente que só reclama, precisa conseguir abrir os olhos e enxergar que tem algo mais. Nós somos um povo grato, nós temos que ser um povo grato. E essa gratidão é aquela que a gente se aproxima de pessoas. A gente não está aqui, olha irmão, se você precisar me procura. Não, a gente pode procurar o irmão também, para que o irmão, você está precisando de alguma coisa? Essa gratidão já habita em nós. Isso é o ágape, isso é uma empatia que a gente precisa ter. Nós somos o povo grato, grato, grato. Jesus estava dando graça, sabendo que seria partido e para que todos tivessem vida. Então, ele estava dando graças, quando ele estava partindo o pão, e ele sabia que em pouco tempo ele seria partido para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ter vida. Nem todos tiveram vida, porque aqueles que não aceitarem o plano de salvação, não vão receber. Mas ele falou, estou aqui partindo o meu pão, e estou dando graças ao Pai, porque eu sei que a partir do momento que eu parto esse pão com vocês, vocês vão ter vida e vocês vão poder me representar. Vocês vão poder ser um instrumento meu por onde vocês passarem. Ele estava dando graça, porque o propósito é maior que a minha vida. Repete comigo, o propósito é maior que a minha vida. Amém? O propósito ele é maior que a nossa vida. Então a gente vai dar graça pelo propósito. E eu vou matar a minha vontade. Mas eu preciso de sensibilidade espiritual. Eu preciso de conhecer. Eu preciso de adorar. Porque na hora da raiva eu quero O Senhor falou assim, eu vou oferecer esses caras em sacrifício para o Senhor. Então eu falo assim, ó, em vez de eu me dar por eles, eu mato todos e falo, ofereço o sangue ao Senhor. Essa é a minha vontade da carne. Essa é a vontade da carne. A hora que o meu eu pula na frente, que eu fico ceguinho. O cego espiritual não consegue enxergar nada. O cego não consegue enxergar, mas tem cego físico que não é cego espiritual. E ele dá graça em toda e qualquer circunstância. Amém? Ponto 3. Lembre que Cristo foi partido em favor de todos. 1 Coríntios 11, 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Façam em memória de Cristo. Não façam acepção de pessoas. E quando você chega numa reunião, daí o irmão trouxe uma saladinha com 3 folhas de alface, dessa que está proibido de comer, e daí o outro, poxa, mas eu trouxe um peru, ele trouxe um alface, eu vou partilhar. Não tem acepção de pessoas. Jesus não teve acepção de pessoas. Não rejeita um irmão, quando aquele irmão, poxa, o cara está errando, já errou, lembra da tua vida. Lembra quanto trabalho que você deu. Lembra? Esse é um exercício que eu faço comigo mesmo. Porque eu sou muito teimoso. Muito teimoso. A Lu nem sabe. Então, sou muito teimoso. Então, quando eu me deparo com algum irmão parecido comigo, eu fico mais bravo. Sabia? Nós temos a tendência de ficar irritado com pessoas que têm a nossa própria característica. Sabia? Não, Hélio, depois eu te explico. Quando eu vejo uma característica no meu filho, Gabriel, que é muito mais fácil, eu falei, cara, esse cara está agindo igual a mim e eu detesto essa atitude. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar.
Eu tenho que mudar. Então, lembre-se que a misericórdia sobre as nossas vidas foi muito grande e é muito grande. Por que eu não tenho misericórdia com os outros? Por que eu faço acepção de pessoas? Será que eu esqueço que Jesus Cristo também foi partido pelo meu inimigo? Será que eu tenho a síndrome de Jonas? Vou para Nínive, nada. Aquele povo lá é casca de jaca. Eu não quero que ninguém lá se converta. Você já sentiu vontade de não orar para alguém no seu trabalho? Não levanta a mão, não. Sabe aquela pessoa no trabalho ou na escola que você não gosta, você convidaria ela para vir para a igreja? Para chamar de irmão? Às vezes nós temos essa dificuldade. Isso estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Mas isso aconteceu lá, aqui não. Aqui não, realmente não acontece. O evangelho é conversão, o evangelho é transformação. O Senhor quer nos tirar de um lugar, quer nos levar para outro que é muito mais interessante. Amém, queridos? Está complicado? Está dando para entender? Verso 25. Aqui aperta um pouquinho, viu? Aqui aperta. Da mesma forma, é Bíblia, tá? Não sou eu. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu coloquei um quadradinho de uma parte do estudo da Bíblia King James, que diz assim: comer indignamente, os cristãos devem reconhecer que Jesus, sem qualquer egoísmo, sacrificou seu corpo em favor dos outros e que este sacrifício foi planejado para tornar os cristãos um corpo unido e sem egoísmos. Nós tínhamos um conceito completamente diferente de ceia. Vou falar, eu tinha. Quando eu ouvia isso, eu entendia isso diretamente ligado ao perdão. E é. Então, comer indignamente, poxa, se eu briguei com a minha esposa, se eu estou chateado com o irmão, se eu não perdoei, ou se eu não fui pedir perdão, ou se eu nem quero nada disso, ou se no dia da ceia que eu estou sabendo que vai ter eu não venho, a gente qualificava isso como comer indignamente, por não ter desejo de ter comunhão com o meu irmão. Mas é mais profundo do que isso. É mais profundo. Quando a gente vai aqui no verso 30, diz assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. O que é comer indignamente? É isso também, é perdoar, é liberar perdão, mas se eu não tenho a capacidade de me entregar pelo meu irmão, se eu não tenho a capacidade de deixar de ser egoísta, aquele pessoal do 1 Coríntios, lá 11, a partir do verso 17, quando vem descrevendo, que eles tinham a abastança financeira, que eles tinham o que comer, que eles tinham o que beber, eles eram esses que estão mortos, então fracos, doentes e vários já dormiram. Apesar deles terem essa prosperidade aparente, eles estavam fracos, doentes e muitos já haviam dormido, porque eles não estavam discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós aqui somos o corpo de Cristo, se eu negar um de vocês, eu estou deixando de discernir o corpo de Cristo. Se eu negar um de vocês, eu estou deixando de discernir o sangue de Cristo, porque nós vivemos debaixo de uma nova aliança, onde Jesus Cristo fez de um povo, todos, um corpo. Então, uma vez que eu nego alguma coisa para um de vocês, eu estou quebrando uma aliança, eu estou fraco, estou doente, e sem perceber eu posso já estar dormindo. Aqui está aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa palavra. Existem muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram, porque não conseguem discernir
corpo e não consegue discernir a nova aliança por causa do egoísmo. Então aqueles, apesar de ter o que tinham, de comer o que queriam, de beber o quanto queriam, sem se preocupar com o seu irmão, estavam fracos, doentes e muitos já dormiam espiritualmente. Não é essa aparência externa. E o Senhor quer nos destravar, em nome de Jesus. O Senhor quer que aquele que já recebeu a boa obra, a boa palavra, se eu retenho a palavra, se eu não falo do amor de Cristo para o outro, eu estou sendo fraco. Talvez eu esteja doente e talvez eu esteja já dormindo espiritualmente. E esse dormir pode ser um morto espiritual. Uma vez que eu tenho essa semente e eu não compartilho, eu me enfermo. E quando eu me enfermo, eu me torno improdutivo para o propósito de Deus. E eu não quero isso para a minha vida. Além do perdão. Quando vocês liam esse versículo, o que vocês imaginavam? Era alguma coisa além do perdão? Ou indignamente? Não, é o perdão, mas no reino de Deus não existe, aquele que está se relacionando com o Senhor Jesus, não existe esterilidade. Se a minha vida cristã está estéril, quer dizer que eu posso estar fraco, doente, ou já dormindo, frequentando uma igreja todo domingo, sendo um líder de GE, estando em qualquer lugar sendo pastor, e o Senhor quer que a gente avance nesse sentido. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender? Essa é a chave dessa palavra. Porque eu não quero mais estar dormindo. Então, se eu retenho o que de graça recebi, eu posso estar dormindo, eu me enfermo e eu deixo de cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Meu coração queima de falar do amor de Cristo. Ah, pastor, já queimou tanto. Eu fiz tanto, mas daí pisaram na bola comigo. Você errou comigo. Meu irmão, minha esposa. E isso me fez paralisar. Me levou para um lugar que hoje eu estou fraco, estou doente e talvez já esteja dormindo espiritualmente. Não tenho a mínima vontade de fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor quer nos levantar. Amém, igreja? Amém? O Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos tirar. Porque a igreja é uma igreja viva, não é uma igreja morta. A igreja é uma igreja acordada, não é uma igreja que dorme. A igreja é uma igreja sarada, não é uma igreja doente. Nós fomos restaurados para restaurar. Nós não fomos restaurados para ficar retendo para a gente com a síndrome do mar morto. Pastor Marcos lá em Miami tem a palavra síndrome do mar morto. Só recebe. Não dá para ninguém. Não dá. O síndrome do mar, até o meu nome já fala. Morto. Se você só recebe, não está conseguindo passar para ninguém, pode ser, com muito amor, esteja dormindo. Vocês recebem, igreja? Amém? Então, o comer indignamente é sempre reconhecer que Jesus, sem qualquer egoísmo, sacrificou o seu corpo em favor dos outros e que esse sacrifício foi planejado para tornar os cristãos um corpo unido e sem egoísmos. O verso 31. Mas, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Essa é uma outra parte interessante na ceia. Às vezes a gente está distribuindo os elementos e a gente vê que passa o pão, daí a pessoa fala assim, não, hoje não. Ou seja, ela está fazendo um esquema na vida dela, baseado no que a palavra está dizendo, e está falando assim, não sou digno de não receber. Mas, o que Jesus está querendo dizer aqui, o que Paulo, através de Paulo aos Coríntios é, examine-se, e se tem algo errado, se arrepende e participa. Porque se a ceia é comunhão com os irmãos e com Jesus Cristo, a partir do momento que eu não participo da ceia, eu estou falando que eu não estou em comunhão com Jesus Cristo. Fala, Senhor, eu não quero perdoar, está cansado, estou ruim, estou morto, estou doente, estou dormindo, mas eu quero mudar, porque eu quero ter comunhão com o Senhor, é um ato profético, eu decido, me posiciono, e o Senhor vem ao meu favor, mas eu não vou deixar de ter comunhão com o Senhor. Então aquele que não participa da ceia está falando, não estou em comunhão, não quero estar em comunhão, e se eu sair daqui e morrer ali,
Eu estou abraçado com o capeta. Com amor. Olha só, Jesus está dando uma opção de salvação. Vamos voltar para a Páscoa? Como que era na Páscoa? Mata o cordeiro de 1 ano, pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Se a sua família for pequena, chama a outra família pequena, se une e come o cordeiro. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. Aí você fala, pô, estou chateado com o meu vizinho. Ok. Fique com a sua chateação e perca o seu primogênito. Quantos anos mais nós vamos ser roubados como igreja da grandeza que Ele quer fazer, que Ele tem, que Ele já nos deu. Ele já nos deu essa salvação. Quantos anos mais eu vou ser roubado, ou eu vou enganar a mim mesmo, uma pregação que a gente fez outro dia, auto-engano, achando que está tudo bem, porque eu estou vindo na igreja, porque eu não peco, porque eu vivo tudo direitinho. Vai para o céu? Beleza, eu não vou questionar isso, porque a salvação é através de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, aquele que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, ele não é estéril. Ele tem fruto, ele caminha, ele não retém o que recebeu. É isso, é simplesmente isso. Então a ceia está trazendo uma advertência séria para que a igreja viva em movimento. O que Jesus fez foi fantástico. Quando ele estabeleceu a ceia, ele estabeleceu uma ferramenta para o povo de Deus, para que andassem em unidade o tempo todo e para que todos se checassem também o tempo todo, trazendo restauração all the time, para não falar o tempo todo de novo. Porque Jesus estabeleceu isso para que a igreja ande unida e ligada, que a igreja trate as suas dificuldades, para que a igreja seja viva, não mais uma igreja morta. Não mais uma igreja morta, mas uma igreja que vai caminhar de fé em fé, de glória em glória, porque quando eu estou ferido, eu não quero saber de fé em fé, glória em glória. Quando o irmão canta aqui fé em fé, glória em glória, eu falo, não aguento nem ouvir a voz desse cara. Estou falando coisa que passa na minha cabeça, tá? Só na minha. Então, são realidades. O Senhor quer que a gente consiga caminhar. Então, se eu retiver o que Deus me deu, eu não estou discernindo o corpo, que são os meus irmãos, e não estou discernindo o sangue, que é a nova aliança. A gente pode reter? Estou perguntando para vocês. A gente pode? A gente deve? Mas a nossa alma, pensa na bicha complicada. Pensa numa coisa complicada, é a nossa alma, nosso coração enganoso. E ele nos faz dormir, nos faz enfermar, nos faz ficar completamente estéril para esse propósito. O Senhor quer nos tirar dessa esterilidade. Nós vamos ter ceia daqui a pouquinho. E a gente vai ter oportunidade de checar a nós mesmos e participarmos da ceia. Não é checar a nós mesmos e não participar da ceia. É uma oportunidade de arrependimento. Se a gente, de novo, levar para o contexto da Páscoa, estou chateado, então eu vou me submeter à morte porque eu sou chateado. A minha chateação não pode matar minha vida espiritual. Repete comigo. A minha chateação não pode matar a minha vida espiritual. Nossa vida espiritual é eterna. A minha chateação é passageira. Outro dia pregando, eu falei uma coisa que eu tinha lido sobre o suicídio. Suicídio é uma solução definitiva para um problema passageiro. Aquele que não perdoa, aquele que não restaura, aquele que retém o que ganhou de graça, está se suicidando por causa de uma chateação. Por causa de uma chateação. Nada passageiro pode vir atrapalhar a nossa vida espiritual. E o interessante da vida espiritual é que a gente começa a usufruir aqui em terra. Aqui em terra. A salvação é em Cristo, mas a vida abundante, que também é em Cristo, é quando a gente começa a mergulhar mais e mais e entender que esse propósito nos transforma completamente. Sonda seu coração. Vê como é que está o seu nível de chateação que tem impedido, tem o feito dormir, tem o feito ficar doente. Eu passo por isso. Nós passamos por isso. Mas o Senhor quer nos levar para um outro nível. Amém, igreja? Devemos examinar a nós mesmos. Você tem compartilhado a vida de Cristo? 32. Quando, porém, fomos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, esse julgamento, essa direção realmente não é para condenação.
33. O pessoal do louvor pode subir aqui. Portanto, irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim que me converti aqui, com o pastor Dorvadil. Ele falava assim, tá com fome, irmão, tem que comer em casa, né? Ele já trazia, eu creio que é baseado nesse versículo, né? Esperem uns pelos outros. Quando eu não espero pelo meu irmão, eu estou declarando que eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Vamos ficar de pé? Quero que vocês leiam comigo essa conclusão. Tem aí, Davi, no boletim? Tá bom, não preocupa não. Eu leio, eles têm o boletim na mão. O dar graças deve sempre ser seguido de uma atitude de compartilhar o que de graça foi recebido. Vamos junto? 3, 2, 1, bora. Imagina, aqui nesse país nós temos a oportunidade, eu já tive a oportunidade de ganhar carro aqui. É fantástico, né? Quando a gente chegou aqui, a gente achava que ganhava muita coisa no lixo. Ia na casa do lixo dos outros, eu ganhava um móvel, ganhava uma caixa de som daquelas grandes naquela época, né? Daí chegou num tempo que a gente pôde comprar, daí aquilo que de graça a gente recebeu, a gente costumava dar. E daí Deus nos deu a oportunidade de pegar o carro que eu ganhei e dar também. Então, nós não podemos reter nada. Então, todas as vezes que a gente está dando graças ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida, eu não posso reter essa vida que está dentro de mim. E eu tenho que compartilhar o que de graça eu recebi. O Senhor entrou na minha vida, transformou minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha família. E me fez um bem tremendo. A minha alma não pode impedir que essa vida maravilhosa que Ele me deu venha a ser passada para frente. E eu vejo muitas vezes nós como igreja paralisados por algum sentimento. Sonda o seu próprio coração. Nós temos discernido o corpo, nós temos discernido o sangue. Meu irmão é o corpo. Se eu não vejo a Laiane como minha irmã, eu não estou discernindo o corpo, porque ela foi comprada pelo sangue dessa nova aliança. Eu também não estou discernindo a aliança. Não importa se esse meu irmão pode me dar um benefício ou não. Não importa. É meu irmão. Eu tenho que discernir, eu tenho que olhar para ele como um irmão e eu tenho que compartilhar com ele aquilo que eu recebi. Seja espiritual, material, físico, whatever. Eu tenho que compartilhar. Se eu tiver um, eu dou metade. Se eu tiver dois, eu dou um. Mas eu tenho que compartilhar. Mas uma coisa que a igreja está muito calada, é essa vida que habita nos nossos corações, que transformou as nossas vidas, e às vezes a gente fica fechado. O Senhor quer que nós nos quebrantemos mais e mais na presença dEle, e a gente possa dar dessa vida que está nos nossos corações mais e mais. Sejamos gratos, compartilhemos a vida de Cristo e também todas as provisões que Ele nos tem permitido administrar. Feliz semana de ação de graças. Amém?